Bom dia, galerinha! Tudo bem? Aqui é o professor Jefferson para mais uma aula de matemática. Galera, agora nós vamos estudar a última operação que está faltando no conjunto dos números inteiros. Tá? Vamos falar um pouquinho de radiciação. Vocês já aprenderam isso aqui no sexto ano, tá? Já aprenderam um pouquinho de raiz, então a gente vai ver só que agora com os números negativos também. Vamos relembrar algumas coisinhas aqui, ó. Primeiramente, quando eu falo em raiz, acho que a primeira coisa que vem na sua cabeça é esse símbolo aqui, né? Parece aqui uma casinha ou um chapeuzinho, né? Mas ele recebe o nome de radical, tá? Então, esse símbolo ele se chama radical. O número que está dentro, ele se chama radicando, ok? Esse númerozinho que está aqui, a gente chama ele de índice. E o resultado é o que a gente chama de raiz, ok? Eu dei aqui a introdução usando as letras. A gente vai ver exemplo com número, tá bom? Então, vamos ver só a definição. Qual que é a definição de uma raiz? Então, aqui ó, tem uma raiz, a gente lê da seguinte forma. Ó, raiz enésima de A igual a B. Tá? Quando eu tenho uma raiz, o resultado a gente tiver uma raiz, o que é essa raiz? É um número que quando eu levo ao expoente, n, no caso aqui que é o meu índice, tem que dar o número que está dentro da raiz, tá bom? Então, quando você tem uma raiz quadrada, por exemplo, vamos relembrar um pouquinho da raiz quadrada, tá? Nesse caso, pessoal, quando o meu índice não aparece, já fica subentendido que é 2, tá bom? Então, quando ele não aparece, a gente já tem que saber que vale 2. Isso daqui é o que a gente chama de raiz quadrada de 4. E vocês sabem, lá do sexto ano, que a raiz quadrada de 4 ela vale 2. Por que isso acontece? Porque quando eu pego o 2 e elevo ele ao quadrado, o resultado vai ser o número que está aqui dentro. Tá? Então, eu tenho que sempre pensar que número que elevado ao meu índice vai dar o número que está dentro da raiz. Essa é a definição. Então, a raiz quadrada de 4 ela é 2. Pois, qual que é a justificativa disso? Quando eu pego o 2, tá vendo? E elevo ele ao quadrado, o que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, né? Aulinha de potência. E 2 vezes 2 é 4, tá? Então, o número que eu elevei ao quadrado que deu 4 foi o 2. Então, eu falo que a raiz quadrada de 4 é igual a 2, ok? O que seria a raiz quadrada de 36? Bom, quando eu não tenho o meu índice aqui, já fica subentendido que ele vale 2, tá? Então, o que eu estou querendo? Qual é o número que eu elevo ao quadrado, ou seja, que eu elevo ele a 2, cujo resultado é o 36? Esse número é o 6, pois quando eu pego o 6 e elevo ele ao quadrado, o resultado vai dar o número que está dentro do meu radical, tá bom? Então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. Belezinha? Vamos ver alguns casos diferentes da raiz quadrada, porque eu posso ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, ok? Vamos ver um exemplo aqui, quando o meu índice for 3, ok? Então, quando o meu índice for 3, a gente fala que é raiz cúbica. E quando o meu índice for 2, a gente fala que é raiz quadrada, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que eu quero? Eu quero calcular quem é a raiz cúbica de 8, ok? Então, eu quero isso daqui, quem é a raiz cúbica de 8. Ou seja, qual é o número que elevado a 3 vai dar 8? Esse número é o 2, tá? Por que é o 2? Porque quando eu pego o 2 e elevo ele ao cubo, o resultado vai ser o número que está aqui dentro. Então, ó, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ok? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Tá bom?
aqui, quem que é a raiz cúbica de 27? Ou seja, qual é o número que eu elevo a 3, cujo resultado dá 27? Esse número é o 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3, ó, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Ok? Importante. Pessoal, não existe raiz quadrada de número negativo. Por que não existe uma raiz quadrada de número negativo? Tá? Ó, então, por exemplo, a raiz quadrada, eu quero calcular qual que é a raiz quadrada de menos 4. Isso não existe. Por quê? Bom, quando a gente não tem o nosso índice aqui, já fica subentendido que ele é 2, correto? Então, eu teria que pensar em um número que elevado ao quadrado dá menos 4. Só que esse número não existe no conjunto dos números inteiros, né? Por quê? Porque todo número elevado a um expoente par ele vai dar positivo. Então, não pode... a gente não consegue calcular a raiz de um número quadrado de um número negativo. Isso não pode. Porque todo número elevado ao quadrado, ele sempre vai dar positivo. Aliás, não só ao quadrado, né? Elevado a qualquer expoente par. Todo número elevado a um expoente par vai dar positivo. Então, pode elevar a 4, pode elevar a 6, pode elevar a 8, ele sempre vai dar positivo. Então, quando aqui, tá? Aqui eu falei da raiz quadrada, tá? Mas serve para qualquer índice que fosse par aqui. Não existiria também a raiz negativa, a raiz quarta de um número negativo. Não existiria a raiz sexta de um número negativo. Porque sempre que eu levo a um expoente par, o resultado tem que ser positivo e nunca negativo, tá? Então isso daqui simplesmente não existe, tá bom? Importante isso daqui, tá bom, pessoal? Então aqui, ratificando o que eu acabei de falar, tá? Todo número elevado a um expoente par será sempre positivo, sempre, tá? Por causa das regrinhas e sinais da multiplicação. Por isso que é importante a gente saber bem as regrinhas, pessoal, porque a gente vai usar bastante as regrinhas da multiplicação, tá? Então aqui, ó, raiz quadrada de menos 4, tá? Como eu acabei de falar, isso não existe. Por quê? Ah, Jefferson, não é o 2? Não, não pode ser 2. Por quê? Quando você pega o 2 e eleva ao quadrado, né? O que é isso daqui? O 2 é um número positivo, né? É como se tivesse um sinal de mais aqui. Lembra que o sinal de mais ele pode ser ocultado, tá? Então, mais 2 e 2 é a mesma coisa. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é mais 4, e não menos 4, ok? Então, isso daqui, pessoal, não existe, tá bom? Não existe. Existe um símbolo para o não existe, tá? Esse ezinho aqui, ó, ao contrário, cortado, significa não existe, tá? É um ezinho ao contrário com um corte assim, tá? Esse símbolo aqui significa não existe, tá bom? Então aqui, ó. Ah, se não é o 2, então pode ser o menos 2? Também não. Não é nem o 2 e nem o menos 2. Por quê? O menos 2 elevado ao quadrado também vai dar 4, por causa da regrinha de sinal, ó. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Regrinha de sinal, menos com menos, né, vai dar mais. E 2 vezes 2 vai dar 4. Tá vendo? Então não pode ser nem o 2 e nem o menos 2. Então, isso daqui não existe, tá bom? Então, alguns exemplos aqui, ó. Olha só, eu falei que não existe raiz quadrada, mas não existe com nenhum índice que for par. Então, aqui, o índice é 2, quando não tem é 2, né? Então, como a gente acabou de ver, raiz quadrada de menos 4 não existe. Nem a raiz quarta, tá? Porque todo número elevado a um expoente par dá positivo e nunca negativo. Então, isso aqui não existe, tá bom? Nem a raiz sexta, porque todo número elevado a um expoente par sempre vai dar positivo. Então, não tem um número que é elevado a 6 que dá negativo. Isso aqui não existe, beleza? Mas a raiz cúbica de número negativo pode existir, tá? Aliás, ela existe. Vamos dar um exemplo aqui, ó.
Por exemplo, se eu tiver a raiz cúbica de menos 8, tá? O que eu estou querendo? Eu estou querendo encontrar um número que eu elevo a 3 e que o resultado dá menos 8. Tá? Vamos pensar, esquece um pouquinho o sinal de negativo aqui de dentro, tá? Esquece um pouquinho. O Jefferson falou que não pode negativo. Não pode negativo quando o meu índice for par, mas aqui o meu índice é ímpar, tá? Então existe. Como é que você vai calcular esse número? Esquece o número negativo. Se eu perguntasse quem que é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2, não é verdade? Porque 2 elevado ao cubo vai dar 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Só que aqui eu não quero a raiz cúbica de 8, eu quero a raiz cúbica de menos 8. Então é só eu colocar o sinalzinho de menos aqui. Fechou? Vamos conferir e ver se é verdade? Olha só. Quando eu pego o menos 2 e elevo ele ao cubo, né? Lembra que quando eu tenho base negativa com expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. É o único caso que dá negativo, né? Base negativa com expoente ímpar. Porque menos 2 ao cubo é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Lembra, quantidade ímpar de negativos vai dar negativo. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, quando eu pego menos 2 e elevo ao cubo, o resultado dá menos 8, ok? Que é o número que está aqui dentro. Beleza? Então, aqui, um outro exemplo aqui, raiz cúbica de menos 27. Existe? Existe, porque meu índice é ímpar. Bom, vamos lá. Mesmo pensamento, pessoal. Se não tivesse esse sinal aqui, quem que seria a raiz cúbica de 27? Seria o 3, não é verdade? Só que como eu tenho negativo aqui dentro, então o resultado vai ser um número negativo. Vamos conferir, menos 3 elevado a 3. Base negativa expoente ímpar, aulinha lá de potência, vai dar negativo, ok? Olha só, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Regra sinal, menos com menos dá mais, com menos dá menos. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, o número que eu elevo ao cubo que dá menos 27 é o menos 3. Portanto, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Beleza? Agora vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Quem que é a raiz quando não tem o índice? A gente tem que saber que é 2. Quem é a raiz quadrada de 144? Ou seja, qual que é o número que eu elevo ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo, cujo resultado dá o 144. Esse número, pessoal, é o 12, tá? Porque se você pegar o 12 e elevar ele ao quadrado, vai ficar 12 vezes 12, que é 144, ok? Quem é a raiz cúbica de 27? Que número que eu elevo a 3 que dá 27? É o 3, tá? 3 elevado ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3, 27, tá bom? Essa parte aqui não precisa fazer, eu estou fazendo só para conferir o resultado, tá bom? Aqui, raiz cúbica de menos 64. Existe? Existe, porque o meu índice ele é ímpar, tá? Se não tivesse sinal de menos, quem que seria a raiz cúbica de 64? Que número que eu elevo ao cubo que dá 64? É o 4, tá? Só que aqui está negativo, então o resultado também vai ser negativo. Vamos conferir, tá? Menos 4 elevado ao cubo. Pessoal, sempre que você vai fazer potência com número negativo, tá? Eu aconselho você a usar um parênteses, ok? Tá? Já vou dizer o porquê disso, mas vamos lá, Menos 4 ao cubo é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, tá bom? Menos com menos com menos vai dar menos. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, menos 4 elevado ao cubo é menos 64. Raiz cúbica de menos 64, então vai ser o 4, beleza? A questão do parênteses, pessoal, é o seguinte, por causa da aula passada, no finalzinho da aula passada eu comentei isso, tá? Como aqui o menos 4 é negativo, por que eu usei o parênteses? Por que eu usei um parênteses aqui? Tá? Porque se eu não tivesse usado o parênteses, nesse caso aqui, não faria diferença no resultado. Mas se eu tivesse, por exemplo, vamos supor
que eu tivesse aqui um menos 2, tá? Se eu, por exemplo, elevasse aqui o menos 2, vou usar um expoente par, tá? O menos 2 elevado a 4, tá? O que acontece? Se você não usar o parênteses, vai dar a impressão que só o 2 está elevado a 4 e o negativo não. É por isso que eu aconselho a vocês que quando o número for negativo e você for fazer uma potência, você usar um parênteses, tá? Porque lembrem-se, ó, que isso daqui é uma coisa que é diferente disso daqui, tá bom? Tá? Então, quando for um negativo, quando você quer pegar um negativo e ele levar ele ao quadrado, levar ele a algum expoente, use um parênteses, tá? Porque senão vai dar a impressão que você está elevando só o número e não o sinal, beleza? Vamos lá, continuando. Quem que é a raiz quadrada de menos 16? Opa! Raiz quadrada de negativo? Não existe, tá? Não existe um número que elevado a um expoente par dá negativo, tá? Então, nesse caso aqui, você simplesmente diz que não existe, beleza? Bom, aqui a gente tem uma raiz cúbica de um número que está numa forma decimal, né? O que a gente vai fazer nesse caso aqui? Eu vou pegar esse número e eu vou transformar ele numa fração, tá? Como é que você transforma um decimal em fração? Vamos relembrar aqui. Eu vou pegar a minha vírgula, tá? Finge que ela não existe. Se eu tirar a minha vírgula, que número ficou? Ficou menos 27, né? Porque o zero à esquerda, ele não tem valor. Então, se eu pensar que tirei a minha vírgula, ó, vai sobrar o número menos 27, correto? Então, transformando ele em fração, menos 27. Dividido. Aí você vai contar quantas casas você tem depois da vírgula aqui, ó. Quantas casas nós temos? Ó? 1, 2, 3 casas. Significa que o meu denominador, como eu tenho 3 casas após a vírgula, o meu denominador vai ser uma potência de 10. No caso aqui, ó, 3 zeros, tá? 3 zeros por quê? Porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Se eu tivesse 2 casas, eu iria dividir por 100. Se eu tivesse uma casa, eu iria dividir por 10. Ok? Então, ó, eu peguei esse número e transformei ele numa fração. Se você efetuar essa divisão, você volta para o número. Ok? Por que eu transformei ele em fração? Porque agora eu consigo extrair a raiz cúbica da fração. Como é que eu faço isso? Você vai extrair a raiz cúbica da parte de cima e depois extrair a raiz cúbica da parte de baixo. Ok? Então, separadamente aqui, ó, eu vou pegar a raiz cúbica, vou fazer separado, tá? Vou fazer o de cima e depois eu faço o de baixo. Então, a raiz cúbica de menos 27 dividido pela a raiz cúbica de 1000. Beleza? Então, eu transformei em fração e agora eu estou calculando separado. Quem que é a raiz cúbica do menos 27? Bom, raiz cúbica de negativo existe, tá? Vai ser menos, que número que você eleva ao cubo que dá 27? O 3, tá bom? Então, a raiz cúbica de menos 27 é o menos 3, dividido pela raiz cúbica de 1000. Aqui, pessoal, quando eu tenho só zero, é como se tivesse uma potência de 10, tá? Que número que você multiplica por ele 3 vezes, tá? Você faz ele, vezes ele, vezes ele, que vai dar um 1000. Esse número é o 10, tá? Porque se você pegar aqui, ó, 10 e elevar ao cubo, tá? Vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, tá? Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Bom, como no começo eu tinha um número decimal, no final eu tenho que voltar para o decimal, tá? Menos 3 dividido por 10. Dividir por 10, pessoal, é só andar com a vírgula para trás. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que menos, ó, 3 dividido por 10 é como se eu tivesse uma vírgula aqui. Eu passo a vírgula para esse lado aqui e coloco um zero na frente. Então, ó, menos 0,3, tá bom? Eu só voltei aqui para o número decimal. Peguei efetuando a divisão aqui. 3 dividido por 10, 0,3.
Lembrando que está negativo, né? Então menos 0,3. Então a raiz cúbica desse número vai ser menos 0,3. Ok? Aqui eu já tenho ele, já tenho aqui o meu radical na forma de fração. Então eu vou deixar o resultado final na forma de fração. Tá? Raiz cúbica de 8 dividido por 1000. Então eu posso fazer primeiro de cima, calcular a raiz cúbica de 8 e depois calcular a raiz cúbica de 1000. Tá? Quem é a raiz cúbica de 8? Que número que você eleva ao cubo que dá 8? É o 2, tá? 2 elevado ao cubo dá 8. Dividido. Que número que você eleva ao cubo que dá 1000? A gente viu no exercício anterior que é o 10, né? Então, é o 10, né? Porque 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Beleza? Bom, eu posso deixar o resultado na forma de fração, ok? Então, seria 2 décimos. Lembrando que eu posso simplificar, tá? Sempre que você chegar num resultado que dá para simplificar a fração, você simplifica. No caso aqui, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Tá bom? Então aqui ficaria 1 sobre 5. Ok, pessoal? E o último caso aqui, tá? Lembra que eu falei que não existe a raiz quadrada de número negativo? É verdade, não existe mesmo, tá? Só que aqui, pessoal, o negativo, ele está do lado de fora, tá? Então, não tem problema, tá? Quando ele fica do lado de fora, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai deixar o sinal do lado de fora, deixar ele aqui, você não vai mexer nele. E agora você calcula quem que é a raiz quadrada de 4. Quem que é a raiz quadrada de 4? É 2, ok? Tá bom? Lembrando, pessoal, tá? Que nesse caso aqui, tá? Ficou negativo por causa desse sinal que está aqui do lado de fora, só por isso, tá bom? A raiz quadrada de 4 é 2. Como eu tinha um negativo do lado de fora, então eu preservei esse negativo aqui. O que não pode acontecer é ficar um negativo no lado de dentro, tá bom? Combinado? Agora, pessoal, é hora de vocês praticarem um pouquinho, tá? Eu quero que vocês façam os exercícios da apostila da página 89 e 90, ok? Terminando esse daqui, você pode realizar a tarefa que está na página 141, tá joia? Por enquanto é só, pessoal. Tá? Na aula que vem a gente vai estudar um pouquinho de expressões numéricas, tá? Aí nas expressões numéricas a gente vai misturar as operações aí, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, ok? Pessoal, bons estudos e até a próxima.